Olá, alunos da segunda série. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de sequências. A gente já concluiu nosso estudo de progressão aritmética, aquele tipo de sequência em que cada termo a partir do segundo é sempre a soma do anterior com uma razão constante, com um número fixo. A gente vai falar hoje de progressão geométrica, hoje e nas próximas aulas. Hoje nós vamos apenas conhecer o conceito de progressão e fazer algumas aplicações. Aí nas aulas posteriores a gente vai aprofundar mais sobre este assunto. O objetivo hoje é conhecer a definição de progressão, como representá-la e aí, a partir daí fazer algumas aplicações. Aqui na definição, aí vocês fiquem atentos a essa parte, essa parte é a parte que vocês devem aprender sobre o que é uma progressão. Então diz o que? Progressão geométrica é uma sequência de números, então você já sabe, é uma sequência numérica não nulo, ou seja, não pode ter zeros, números tudo zero no caso, né? Em que cada termo posterior, a partir do segundo, no caso, se considera a partir do segundo, vai ser sempre igual ao anterior multiplicado por um número fixo, chamado razão da progressão. Foi que ele disse que progressão geométrica é uma sequência de números em que cada termo a partir do segundo vai ser sempre o anterior multiplicado pelo mesmo número, pelo número fixo no caso. A diferença de progressão geométrica para progressão aritmética é que na progressão aritmética você ia sempre somando o mesmo número para obter o termo seguinte. Somava sempre o mesmo número e obtia o termo seguinte. Na progressão geométrica não, você multiplica o termo anterior por um número fixo para obter o número seguinte. Aí no caso aí, se você observar essa sequência da letra A, nós vamos ter 4, 8, 16, 32, 64. Aí você pergunta, é uma progressão geométrica? É. Porque veja, quando eu multiplico esse 4 vezes 2, 4 vezes 2 vai dar o segundo termo, que é 8. Quando eu multiplico esse 8 também por 2, 8 vezes 2, vai dar o terceiro termo, que é 16. E quando eu multiplico esse 16 vezes 2 também, vai dar 32. E da mesma forma, 32 vezes 2 dá 64. Então, por que essa sequência 4, 8, 16, 32, 64 é uma progressão geométrica? Porque cada termo a partir do segundo vai ser sempre o anterior multiplicado pelo número fixo, que eu chamo de razão da progressão geométrica. Aí no caso, se você tem uma progressão como essa e quer saber qual é a razão, a gente vai chamar essa razão sempre de Q. A gente vai chamar de R porque R era a letra que a gente usava para representar a razão da progressão aritmética. Para não confundir as razões, né? A gente vai chamar a razão de Q. Esse Q vem de quociente, porque veja bem, se eu tenho uma progressão 4, 8, 16, 32, aí eu quero saber qual é a razão. Eu sei que eu não vou sempre multiplicar pelo mesmo número, então para me saber qual é a razão, você pega qualquer termo a partir do segundo e divide pelo anterior. Então você já tem sua razão. No caso aqui era só fazer 8 dividido para 4, que vai dar igual a 2. Então já sei. A razão dessa progressão, ou seja, o número fixo que eu vou sempre multiplicando para obter os termos posteriores, é 2, a razão da progressão. Agora veja lá na letra B. 6 menos 18, 54 menos 162. Será que é uma progressão geométrica? É só ver, 6 vezes um número deu menos 18. Aí você pensa, 6 vezes quanto? 6 vezes menos 3. Quando eu fizer 6 vezes menos 3, 6 vezes menos 3 dá menos 18. Quando eu fizer menos 18 vezes menos 3,
Menos 18 vezes menos 3. Vai dar 54 positivo, ó, porque menos e menos mais, né? 54 positivo. 54 vezes menos 3 dá 162. Então, é uma progressão. E a razão dela é menos 3. Como fazer para obter essa razão menos 3? No caso, se eu sei que é sempre multiplicando o termo anterior pelo mesmo número, então, no caso, é só fazer o inverso para obter a razão dessa progressão. No caso, era só pegar menos 18 dividido por 3. Aí eu vou ter a razão que... Ou melhor, dividido para 6, né? Desculpe. Dividido para 6. Menos 18 dividido para 6, que é o primeiro termo. Que deu o menos 3, que é a razão dessa progressão. Ou seja, o número fixo que eu vou sempre multiplicando para obter os termos seguintes é menos 3. Agora aqui na letra C, veja bem, é uma progressão geométrica também. Por que é uma progressão geométrica? Se você observar que eu vou multiplicando também pelo mesmo número. Você diz, mas que número é? Porque essa daí é complicada, tem até fração, né? Mas veja bem, vamos obter logo a razão, que aí você vai entender que não é tão difícil. Vamos obter a razão. Para obter a razão, você já sabe, é só dividir o segundo termo pelo primeiro. Ficou 2 dividido para 8. 2 dividido para 8, ou você coloca o número decimal ou uma fração. No caso aqui, a gente vai deixar uma fração. E essa fração, ó, 2 oitavos, eu posso escrever ela de uma forma mais simples. É só simplificar ela por 2. Ó. Quando eu simplificar por 2, vai dar 1 quarto, né? 2 dividido para 2 é 1, 8 dividido para 2 é 4. 1 quarto. Então, eu já sei, ó, eu vou sempre multiplicando cada termo, a partir do segundo para obter o segundo, eu vou sempre multiplicando o termo anterior, vou sempre multiplicando por 1 quarto. Será que se dá mesmo? É só ver, ó. 8 vezes 1 quarto, quanto é? 8 vezes 1 é 8. 8 quartos. 8 quartos é 8 dividido para 4. E 8 dividido para 4 é quanto? 2, aqui o segundo termo. 2 vezes 1 quarto. A mesma coisa, ó. 2 vezes 1, 2. 2 quartos. 2 quartos, quando você simplifica por 2, dá 1 meio. Não é? Então tá correto, ó. 1 meio vezes 1 quarto. 1 meio vezes 1 quarto, você faz 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 4, 8. Numerador multiplica com numerador, denominador com denominador. Deu 1 oitavo, né? 1 oitavo vezes 1 quarto vezes 1 quarto. Ó, numerador com numerador. 1 vezes 1, 1. 8 vezes 4, 32. Então é uma progressão geométrica também. Então você já viu que é uma progressão geométrica, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo vai ser sempre o anterior multiplicado pelo mesmo número, um número fixo, que eu chamo esse número de razão representado pela letra Q de quociente, né? Aí tem uma parte importante aqui também que você deve aprender da teoria, ó. A representação matemática de uma progressão geométrica PG, como é que eu represento matematicamente? Assim, ó. Lembra que assim representava a PA? Representa a PG também, ó. A índice 1 vai representar o primeiro termo. A índice 2 vai representar o segundo termo. Então, esse índice aqui vai indicar qual é a sequência, em que sequência ele está. Se é na segunda, em que colocação, no caso ele está, né? Se é na segunda posição, terceira. A índice 3 representa o terceiro termo. A índice 4, o quarto termo. A índice 5. A índice n-1, o penúltimo termo. A índice n representa o último termo. Se for o último termo, for no caso aqui, era o quinto, né? Então, a índice n aqui era o índice 5, porque o último termo aqui era 5. Então, tá aí, ó, se representa assim uma progressão geométrica, assim como se representava a PA. O A representa o número e esse 1zinho aqui, ó, representa a posição em que ele se encontra, esse índice que a gente chama. Logo, é importante notar que A índice n mais 1 vai ser sempre A índice n vezes Q. O que significa isso aqui? Ó? Não fique perturbado com essas letras. Aqui só é para dizer o seguinte, que
O termo seguinte, por isso que é n mais 1, ó. O termo seguinte vai ser sempre o anterior multiplicado pela razão. É só isso que ele significa. O termo seguinte vai ser sempre o anterior multiplicado pela razão. Não foi isso que a gente fez aqui, ó? O termo seguinte, o segundo termo era 8. Vai ser sempre o anterior, que é 4, multiplicado pela razão, que no caso aqui era 2. É o que está dizendo aqui, ó, só que na linguagem matemática, né? A índice n mais 1, ou seja, o termo seguinte, é igual ao termo anterior vezes a razão Q. Isso para todo n pertencente aos naturais. Esse n aqui é um número natural. Tem que ser sempre 1, 2, 3, 4. E ele não pode ser zero. Não tem o termo zero, né? Sempre começa do termo 1. Então é o primeiro termo, segundo termo. Não tem o termo zero. Por isso que é pertencente aos naturais não nulos. Tem esse asterisco para dizer que não pode ser zero. E esse Q pertence aos números reais. Pode ser qualquer número real esse Q. Inclusive pode ser uma fração, como você viu, ó. O Q pode ser uma fração, então qualquer número real. Ou tem outra coisa importante, ó. Se você dividir o segundo termo pelo primeiro, você vai obter o quê? A razão. Olha o que foi feito aqui, ó. Segundo termo dividido pelo primeiro. Foi o que a gente obteve. Obteve a razão Q. Que é a mesma coisa do terceiro dividido pelo segundo. Se eu dividisse o terceiro, ó, por isso que eu coloco aqui, ó. O A índice 3 dividido por A índice 2. Se eu dividisse o terceiro pelo segundo, 16 dividido para 8, não daria 2 também? Pois é a razão. Ou o quarto termo, o A índice 4 dividido pelo A índice 3. O quarto dividido pelo terceiro, vai dar quanto? A razão também. Porque se não der, não é uma progressão, né? Geométrica. Então, isso aqui é para dizer o seguinte, que a razão Q vai ser sempre qualquer termo a partir do segundo dividido pelo termo anterior. Qualquer termo dividido pelo termo anterior vai lhe dar igual a razão. Essa razão Q é o que eu chamo de razão da PG. A gente vai chamar só de PG, aí você já sabe que se refere à progressão geométrica. Ficou claro, gente, essa primeira parte? Essa aqui é a parte teórica, viu? A partir dela que a gente aplica lá nos exemplos. O que é que você não pode esquecer daqui? O que é uma progressão? O que a razão representa, né? E como representar ela. Ó. O que é a índice 1, o que é a índice 2, o que é a índice 3. Não pode esquecer isso, ok? Então, copie essa primeira parte no caderno de vocês para não esquecer, porque não pode esquecer disso aqui. Aí a gente vai fazer aplicação em alguns exemplos aí para vocês. Bem, pessoal, aqui no exemplo 1, vou colocar exemplo 1 aqui. No exemplo 1, nós vamos escrever uma PG de 5 termos em que A índice 1, ou seja, o primeiro termo é 2, e a razão Q é igual a 3. Então, veja que é bem simples fazer isso. Ele diz que o primeiro termo é 2, então você nota o primeiro termo. E a razão é 3, então eu quero o segundo, terceiro, quarto, quinto termo. Então é só ir multiplicando. Ó. 2 vezes 3, você vai obter o segundo termo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54. Põe vírgula aqui, ó. Olha que eu já tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, só falta o quinto termo. 54 vezes 3, 3 vezes 4 dá 12, vai um aqui. 3 vezes 5, 15, com 1, 16. Então, tá aí, ó, os 5 termos dessa PG. 2, 6, 18, 54 e 162. Bem simples, né? Bem simples. Se eu tenho o primeiro termo e tenho a razão, para obter os termos seguintes, pela definição que a gente acabou de ver, é só ir multiplicando cada termo, né? A partir aqui do segundo, você vai obter sempre multiplicando o anterior por essa razão, por esse número fixo que eu chamo de razão.
Agora, veja lá no exemplo 2. Não coloquei mais exemplo 2 aqui, viu? Exemplo 2. Escreva uma PG de 4 termos em que A índice 1, o primeiro termo, é 768 e a razão Q é 1/4. Observe que a gente vai fazer o seguinte, ó. Nota o primeiro termo, A índice 1, que é 168, e eu quero... são 4 termos, então falta mais 3, né? Aí você vai multiplicar isso por a razão. Qual é a razão? É isso mesmo, é 1/4. Como é que faz 768 vezes 1/4? Se você não sabe de cabeça, então faça com calma. Lá embaixo, no rascunhozinho, você pode fazer 768 vezes 1/4. É assim que se multiplica, ó. 768 vezes 1/4, você multiplica 768 vezes 1, que dá 768, e divide para 4. Vai dar 192. 192. Olha aí, ó. 768 vezes 1/4. É 798 vezes 1, que dá 798, dividido para 4, que dá 192. Aí, pronto, você tem o segundo termo. Qual é o terceiro? Então, multiplica 192 de novo, ó, por 1/4. Como é que faz isso? 192 vezes 1/4. 192 vezes 1, 192. Dividido para 4. Aí você divide 192 para 4, vai dar 48. Dividiu, 48. É o segundo termo, 48. Para obter o terceiro, você vai multiplicar 48 vezes... Claro, tem que multiplicar sempre pela razão, né? Não pode mudar a razão, senão não é PG. Então você faz 48 vezes 1/4. 48 vezes 1/4 é 48 vezes 1, que dá 48, dividido para 4. 48 dividido para 4, nós vamos ter 12. Então, dá igual a 12, o quarto termo. Tá aí a PG. Se você quiser escrever ela sem esses colocar isso em quarto, né, embaixo, então é só escrever lá no final, ó. Portanto, a PG é 768, 192, 48 e 12. Viram? Então tá aí, pessoal. Para escrever uma PG não é difícil. Se você tiver o primeiro termo e a razão, basta ir multiplicando por ela. Não tem problema, não tem dúvida no negócio desse. Agora, se a questão pedir, deu a sequência, ou seja, deu a PG e quer saber qual é a razão, qual é a razão? Determine a razão, no caso, né? Isso aqui não precisa fazer, viu? Não faz parte da questão, é só para alguma dúvida que você possa ter. Tem essa sequência, 2, 6, 18, 54, 162. Qual é a razão? Pergunta lá. O que eu vou fazer? Basta pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. 6 dividido para 2, 3. Aí você vai obter a razão que se a questão pedir, né? Ok? Então, faça esses exemplos no caderno de vocês e as questões que eu vou propor aí para vocês também, beleza? Então, essa primeira aula é só isso, bem simples, acho que vocês não vão ter dúvida nisso. Então, boa aula aí para vocês.